Nem sempre o cárcere tem grades. Às vezes, ele veste terno, sorri no espelho e carrega uma agenda impecável. O que o aprisiona não é visível. É o que você tenta manter de pé por dentro, a qualquer custo. A sensação de que, se você soltar, tudo desmorona. Então você segura, aperta, mantém firme. Mas já não sabe há quanto tempo está cansado. A mente aprendeu que controlar é sobreviver. Que antecipar riscos é o mesmo que evitá-los. Que se você não estiver no comando, algo ruim pode acontecer. Mas, e se o próprio controle for o que te mantém distante da vida? Jung dizia que o que não enfrentamos por dentro, se impõe por fora. E o desejo incessante de controlar tudo é, muitas vezes, um reflexo daquilo que ficou preso. No tempo, no corpo, na alma. Talvez você não confie mais na fluidez porque, um dia, confiar te custou caro. Talvez tenha se frustrado tanto que decidiu nunca mais se permitir ser surpreendido. Talvez ache que prever é se proteger. Mas Kierkegaard nos alertou. O desespero mais perigoso é aquele que veste a aparência de normalidade. E é exatamente esse desespero que se disfarça de planejamento, de independência, de racionalidade extrema. A verdade é que, quanto mais você tenta manter tudo sob controle, menos espaço há para a vida acontecer. Porque viver exige entrega. E entrega não é passividade, é coragem. É permitir que a alma respire, que o corpo relaxe, que o coração sinta. Mesmo sem garantias, mesmo sem roteiro. Neste vídeo, vamos explorar a armadilha sutil do controle. Como ele se instala, como te impede de confiar, e o que está por trás desse impulso de estar sempre à frente de tudo. Vamos atravessar as camadas do ego vigilante e chegar até a alma que só quer uma coisa: liberdade. Porque o verdadeiro poder não está em controlar, está em confiar, mesmo quando nada parece garantido. A paz que você busca não nasce do controle, mas da entrega. Ferramentas. O ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. O controle como prisão psíquica disfarçada de proteção. Alguns aprendem a controlar cedo demais. Porque foram deixados sozinhos quando ainda precisavam de colo. Porque viveram incertezas demais sem poder nomeá-las. Porque perceberam, ainda pequenos, que prever a reação do outro era a única forma de evitar dor. E o que era instinto de sobrevivência virou um hábito emocional cravado no corpo. A mente, então, assumiu o volante, e não largou mais. Controlar parece, à primeira vista, uma forma de segurança. Mas, no fundo, é exaustivo. Porque manter tudo em ordem exige vigilância constante. Exige rigidez, ansiedade, tensão muscular, hiperatenção. E o corpo, que é feito para fluir, começa a adoecer. A rigidez emocional vira bloqueio energético. O perfeccionismo vira insônia. A autocobrança vira dor no peito. A necessidade de antecipar tudo vira incapacidade de relaxar no agora. A neurociência mostra que um cérebro moldado por traumas ou insegurança constante entra em modo de alerta crônico. O sistema nervoso opera no estado simpático, de luta ou fuga, mesmo quando não há ameaça real. E assim, viver se torna sobreviver. Planejar deixa de ser estratégia e vira compulsão. Agir passa a ser uma tentativa desesperada de evitar o imprevisível. Só que a vida não se submete ao controle. E, quanto mais você tenta forçá-la a seguir o seu script, mais ela escapa pelas frestas, como areia entre os dedos. O que você está tentando controlar talvez não seja o mundo, mas a dor que ainda pulsa aí dentro. A dor de ter sido deixado, ignorado, surpreendido por algo que te marcou profundamente. E agora, inconscientemente, você jura que nunca mais será pego desprevenido. Mas quanto custa essa promessa? Quanto da sua leveza, da sua criatividade, da sua espontaneidade você já sacrificou para manter tudo seguro? A falsa proteção do controle pode estar te impedindo de viver com verdade. Porque confiar exige vulnerabilidade. E a mente, que foi treinada para proteger, teme tudo o que não pode prever, inclusive a alegria, inclusive o amor. O medo de perder o controle revela o medo de perder a si mesmo. Quando você sente que precisa controlar tudo, não é só o mundo externo que te assusta, é a possibilidade de perder o chão por dentro, de que alguma emoção antiga, indesejada, desorganize sua estrutura interna. Por isso,
O controle não é apenas sobre agendas, relacionamentos ou planos. É sobre manter de pé uma identidade que você acredita que precisa manter intacta para continuar existindo. Jung chamou isso de ego inflado, não no sentido de arrogância, mas como uma estrutura psíquica superdimensionada, construída para sustentar o eu idealizado. Esse ego teme o caos, teme o imprevisível, teme a entrega, porque a entrega exige abrir mão da narrativa de controle que lhe dá segurança. Mas essa segurança é ilusória. Ela isola, ela sufoca. A mente quer certezas. A alma, não. A alma quer verdade. E a verdade, muitas vezes, bagunça, derruba, rompe com o conforto do conhecido. Mas é nesse desconforto que a vida começa a fluir de novo. Porque o que está em jogo aqui não é sua produtividade, nem seu planejamento. É sua conexão com quem você é além do que tenta controlar. E existe uma dor silenciosa nesse excesso de rigidez. O medo de ser visto sem defesas. O medo de que, se você relaxar, a dor te encontre. O medo de que, se você soltar o controle, o mundo veja partes suas que você ainda não aceitou. Só que o preço por manter tudo trancado é alto. A tensão vibracional gerada pelo controle impede até que as coisas boas cheguem. Porque você não relaxa, nem para receber. Você quer paz, mas vive em alerta. Você quer conexão, mas se fecha para proteger. Você quer ser amado, mas não confia o suficiente para se deixar ver. Essa é a armadilha. E, nela, a mente constrói muros com tijolos de medo, enquanto a alma espera, do outro lado, por um espaço para respirar. O controle absoluto, no fim, é um pedido desesperado por segurança. Mas a segurança real só nasce onde há confiança. E confiança não se força, se constrói, a partir da coragem de abrir e sentir. A armadilha espiritual, quando até o autoconhecimento vira mecanismo de defesa. Há um momento na jornada em que a busca por cura se transforma em mais uma forma de controle. Em vez de abrir espaço para o desconhecido, usamos o vocabulário da espiritualidade para manter tudo sob vigilância. Como se repetir mantras, afirmar gratidão ou praticar rituais bastasse para garantir que nada mais nos fira. Como se autoconhecimento fosse escudo, e não espelho. Mas o ego também veste branco. O ego também aprende as palavras certas. E, às vezes, o que parece evolução é apenas o medo de tocar na dor original. O medo de parar de tentar controlar até a própria luz. Há quem diga, se eu vibrar certo, nada me atinge. Mas isso é apenas mais um pacto com a ilusão. Porque vibrar certo não é blindar-se do mundo. É atravessar o mundo sem se perder de si. É ter coragem de sentir, mesmo quando dói. É saber que vulnerabilidade não é falha na frequência. É abertura para o fluxo real da vida. O controle espiritual é sutil. Ele diz que, se algo deu errado, é porque você pensou errado, sentiu errado, manifestou errado. Mas isso não é espiritualidade. É culpa disfarçada de consciência. É performance emocional. É medo camuflado de despertar. A verdadeira rendição espiritual não é conforto. É atravessamento. É quando você permite que a dor revele o que precisa ser curado, sem manipular, sem esconder, sem fingir que já superou. E nesse processo, tudo se desorganiza. Porque é preciso bagunçar para reorganizar com verdade. É preciso desconstruir para deixar a alma respirar fora do molde do controle. Autoconhecimento não é controle. É presença. É você, inteiro, diante de si mesmo, sem se proteger com teorias. Porque a mente pode estudar 1000 livros, mas só o coração, quando aberto, transforma. A mente como serva, não como mestra. A mente foi feita para servir a consciência, mas, quando assume o trono, transforma tudo em cálculo, análise, prevenção. E a vida, que é fluxo, se enrijece. Porque a mente, quando governa sozinha, não escuta a alma. Ela escuta apenas o medo. Existe uma prática silenciosa, mas poderosa, que muitos nunca aprenderam. Observar sem reagir. Sentar-se como testemunha dos próprios pensamentos e emoções, como quem vê nuvens passando no céu. Esse é o ponto onde a mente começa a se lembrar do seu lugar. Ela não é o céu. É só uma nuvem. Passageira. Transitória. Informativa, mas não absoluta. Na psicologia junguiana,
Isso se aproxima da função transcendente. Esse ponto onde a consciência observa sem se identificar, onde o eu deixa de brigar com a mente e começa a escutá-la com presença. Espiritualmente, é o que os mestres chamam de rendição, não como desistência, mas como entrega lúcida. A aceitação de que a vida tem um ritmo próprio e que a nossa tentativa de controlar tudo só bloqueia esse ritmo. É quando você respira, suaviza, confia, não porque tem certeza, mas porque aprendeu que controle não é garantia, e sim prisão. Biologicamente, esse estado de entrega reduz o cortisol, ativa o sistema parasimpático, equilibra a energia do coração. A mente desacelera, o corpo volta ao presente, a alma pode enfim habitar o agora. Esse é o paradoxo. Quando você solta, as coisas começam a se alinhar. Porque a vibração da confiança é mais forte do que qualquer planejamento. Porque o universo não responde ao medo do que pode dar errado. Ele responde à fé de que, mesmo que algo dê errado, você continua amparado. E, nesse momento, algo muda. O corpo alivia, a mente silencia, e a vida, que estava do lado de fora, começa a entrar de novo. Quando a alma pede espaço para respirar, algumas dores não gritam, sufocam. E o controle, muitas vezes, é a tentativa desesperada de manter essas dores sob uma tampa, bem fechadas, bem escondidas. Mas nenhuma alma respira trancada. Nenhuma alma floresce no concreto. Controlar tudo é como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. E o que sobra é exaustão, insatisfação crônica, sensação de que algo está sempre fora do lugar, mesmo quando, aos olhos dos outros, está tudo bem. A alma sente. Sente quando está presa. Sente quando não é ouvida. Sente quando está sendo abafada por regras, por metas, por rotinas que não nutrem, apenas consomem. E quando ela não encontra por onde se expressar, começa a gritar por dentro, em forma de ansiedade, de cansaço sem explicação, de tristeza que não tem nome. Kierkegaard dizia que a fé começa no salto, no momento em que você abandona a ilusão de controle e mergulha na incerteza, não por saber que será salvo, mas por confiar que já estava sendo sustentado antes mesmo de pular. A mente quer certezas, a alma quer liberdade, e entre essas duas forças nasce o dilema humano, mas também nasce o convite para deixar de tentar resolver a vida como um problema e começar a vivê-la como uma dança. Você não foi feito para controlar o universo, foi feito para vibrar com ele, para abrir espaço dentro de si e deixar que a vida entre, do jeito que ela vier, com seus ciclos, suas pausas, seus encontros inesperados e suas dores inevitáveis. E talvez seja isso que a sua alma esteja pedindo agora. Não uma solução, mas ar. Não um plano, mas um suspiro. Não uma estratégia, mas uma rendição. Você não está perdendo o controle. Está reencontrando a confiança. Carl Jung nos alertou. O inconsciente dirige a sua vida, e você o chama de destino. E enquanto o desejo de controle não for trazido à luz, ele continuará moldando escolhas, sabotando fluxos, bloqueando o que você diz querer receber. Kierkegaard dizia que é preciso coragem para deixar de viver como máquina e começar a existir como alma. E essa coragem começa no exato ponto onde você solta, onde você para de lutar contra o que sente, onde você deixa de buscar controle como anestesia e começa a buscar presença como caminho. A mente, sem consciência, constrói prisões, mas com consciência, ela se torna ponte. Ponte entre o que você acreditava que precisava controlar e o que sua alma realmente quer viver. Ponte entre o medo do que pode dar errado e a confiança de que você pode atravessar, mesmo assim. Você não veio à Terra para vigiar tudo. Você não está aqui para prever cada passo, para evitar cada erro, para garantir cada desfecho. Você veio para aprender a confiar em si, na vida, no invisível que te sustenta. O controle é o último véu do medo. E quando ele cai, quando você enfim solta, o que se revela não é caos. É o amor. O amor que sempre esteve tentando te guiar, enquanto você tentava, em vão, dominar o caminho.